eu sinto que é uma sessão que traz assim, filmes que são muito diferentes entre si, mas que todos eles mostram assim, pra gente quais são as possibilidades que o cinema traz de fabular a partir da crise. Seja pelas vias da ironia, né, como no Brasil, Simulation, da performatividade, como no House of Mercury também. E nesses filmes que fazem também uma aposta que é mais sensorial, né, tipo Quimérico, Borboleta, Lascívia também. E a minha primeira pergunta, assim, para os realizadores e realizadoras, é que eu queria saber, eu queria que vocês contassem um pouco, na verdade, o que é que surge, assim, dos filmes a partir de uma ideia prévia e o que é que vocês foram percebendo que era necessário, assim, né, em termos de fotografia, de montagem, de som, na medida em que vocês iam fazendo o próprio filme, né, na medida em que o processo acontecia. Essa é a minha primeira pergunta. Quem começa? Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Fernando Oliveira, realizador do House of Mercury. E assim, o nosso filme ele teve um processo bem extenso assim, de produção, né? Ele nasceu do Nick, que também passou aqui no semestre do ano passado. E com o Nick a gente conheceu a Georgina Mercury, sempre que Thiago. E o Thiago se introduziu ao mundo do drag, né? Ele começou a se contar. Deixa eu baixar aqui. E ele começou a se montar e na cadeira do professor Valdo Siqueira, na cadeira do Valdo Siqueira a gente tinha que fazer uma proposta de documentário e na época o Thiago estava começando a se introduzir nesse mundo e a gente eu pensei, né? Por que não fazer um filme sobre esse início dele? Né? Que assim, a proposta inicial seria fazer sobre ele, a primeira performance dele. Só que a gente conheceu mais profundamente a House, conheceu mais as meninas, descobrimos ao longo da produção do filme que muitas delas não tinham feito ainda uma primeira performance. E a gente, depois que a gente filmou, a gente fez as filmagens, a gente pensou, por que não mudar o tema? Por que não fazer sobre todas elas? Ainda tem um corte que é sobre o Thiago, mas a gente mudou completamente a ideia inicial, né? E assim, foi um filme que foi complicado de fazer, porque só tínhamos 4 pessoas na equipe, praticamente. Tínhamos eu, tínhamos Luana Braga, tínhamos Marcos Farias Brito, Marcos, ele não está mais entre nós, mas eu tento fazer ele voltar todo semestre, mas ele não volta. Mas assim, foi uma coisa complicada, inclusive, para filmar na festa e tudo, a gente teve que montar uma festa para poder fazer o evento. Mas foi isso, foi uma experiência meio... Fizeram um milagre! Bom, o Fernando falou tudo. Foi uma experiência bem caótica, mas foi um caótico bem gostoso, porque eu acho que quando a equipe está sincronizada, quando a equipe está, acordada, então tudo flui mais tranquilo. Então foi uma experiência assim, muito gostosa de se fazer. Arrasou! Boa noite, me chamo Júlia. Boa noite! O Lascívia sempre foi, eu sempre sabia que era um filme muito desafiador, porque eu queria trabalhar o sonho, né? O sonho e além das questões práticas de feitura desse outro mundo e tal, acho que uma das coisas que mais foi desafiador foi realmente entrar na intimidade de cada uma dessas personagens, assim, e na verdade esse processo, assim, com a preparação de elenco, os ensaios foi uma das partes, assim, que eu mais gostei, assim, de eu tenho essa ideia dessa jovem, que ela tem muitas angústias, mas para eu chegar até esse ponto, até todas as pessoas sentirem o que ela sente, foi muito tempo assim trabalhando e com as famílias, assim, a gente teve muitos ensaios e
a gente conseguiu assim, entrar na intimidade e ao ponto de que ela sabia os segredos da Helena, assim, a gente realmente teve um trabalho assim, muito rico assim, na preparação de elenco e acho que isso foi um dos desafios assim, do processo. Além disso, teve a questão de muito efeito prático, o filme é só efeito prático, a construção da escultura, esses desafios da arte que iam vir, tudo deu certo, porque a Larissa é incrível, a minha produtora de arte, ela é uma artista assim, muito foda, então acho que eram muitos desafios, mas o que fez tudo ficar mais fácil foi tipo, me rodear de artistas muito incríveis, assim, a minha equipe. É isso. Boa noite, eu sou o Valdir, eu dirigi o Borboleta e Borboleta, acho que a parte mais desafiadora foi encontrar a força emocional do filme, eu diria, a força da linguagem principalmente, porque meio que ele foi muito improvisado na pré-produção. Inicialmente, a ideia bem inicial dele era para ser completamente feita em animação, mas acabou virando para ser uma mescla de, enfim, live action com efeitos de animação. E meio que a partir disso tudo foi improvisado no roteiro, nas concepções iniciais do visual e tudo mais. E eu acho que só começou a encontrar mais ele de fato na produção em si, na cadeira de Cine 6, que é quando a gente começou a trabalhar mais com fotografia, que é a minha parte preferida do filme, a parte que eu mais tenho orgulho dela. No roteiro em si, a figura do espelho não era tão presente, mas na fotografia do filme acho que todos os planos que envolvem espelho ou reflexo de alguma forma são muito bons, são um aspecto visual do filme muito chamativo. Toda vez que tem um espelho, tem alguma coisa que eu acho interessante fotograficamente, um enquadramento eu acho muito legal do filme. E aí, em Cine 6, felizmente, eu acho que a gente conseguiu encontrar essa força visual e acabou sendo complementado depois com a pós-produção envolvendo a animação e, enfim, por aí vai. É um filme que eu, obviamente, como qualquer projeto, mudaria muitas coisas, melhoraria muitas coisas hoje em dia, mas eu fiquei surpreso com o quão satisfeito eu acabei terminando com o visual do filme. Acho que era algo que eu queria que fosse mais chamativo desde o início e, felizmente, conseguiu encontrar algo legal ali no meio. Boa noite, eu sou a Sarah, a animadora de Red Wolf and Big Bad Wolf. E a ideia da animação veio justamente porque eu queria brincar com algumas coisas na própria aula de animação e eu não sabia o que fazer. E ao mesmo tempo eu estava fazendo um TCC de animação e por conta dessa animação eu decidi que seria um TCC de animação. E quando eu estava pensando na ideia, qual vai ser minha AV3 de animação? Eu pensei vendo alguns vídeos no próprio TikTok daquelas animações feitas por fãs e queria fazer algo parecido. Só que eu queria um tema que não fosse muito explorado dentro da Unifor, que era pegar esses clássicos e fazer meio que um terrorzinho. E aí eu fui brincando com isso pelo próprio Animated, com outras coisas básicas, e aí depois eu fui fazer pelo próprio iPad, fazendo desenhos de coisas que eu gostava, e eu cheguei no desenho do lobo. E aí, quando eu vi esse lobo, eu falei, vou fazer um desenho da Chapeuzinho e fazer ela ser morta no final, porque essa é a versão mais fiel que eu sempre acreditei. Então eu fui lá fazendo as coisas, eu fui desenhando, eu fui descobrindo minha paixão maior ainda pela animação. E aí fui fazendo um processo por 3 meses toda sozinha. E aí eu decidi que estava pronto e eu quis mostrar para as pessoas, que eu fiquei muito orgulhosa do final e me encontrei de fato dentro do cinema, o que era para fazer. E aí eu vou seguir agora trabalhando com animação. Oi gente, boa noite.
Queria pedir um salve para a Link, que está bem aqui, presente também nesse queria ver eles em tela, então, muito feliz essa noite de poder ver nessa tela desse tamanho aqui do Dragão. Estou muito feliz com o filme, muito feliz porque eu queria só muito participar do Cinelab e de botar algum roteiro, botar alguma coisa. Quando eu terminei a cadeira de roteiro 2, era um filme que se passava num carro, que era um carnaval, e aí na primeira roda de conversa que teve de Cinelab, todo mundo falou, e metade da sala falou bem, metade da sala tacou o pau, e aí simplesmente o roteiro entrou nesse imenso deserto, onde não saiu desde então. Então, tipo, foi um grande passeio que a gente deu, assim, durante esses anos. E, ao mesmo tempo, eu estava passando por fiz um curso de teatro com algumas pessoas do elenco também, que me movimentaram, assim, a colocar meu corpo, assim, no mundo também. E aí, queria vivenciar esse deserto de todas as formas possíveis, e que Mérico podia ser tanta coisa, e fui pegando pessoas, envolvendo essa energia também. Todo mundo, acho que saiu do filme atravessado por essa realização, assim, tipo, e às vezes nem entendendo bem direito o que era Quimérico, mas da energia em si e querendo viver aquilo. E muito feliz de poder estar na tela. E acho que o que mais mexeu, assim, com o filme era esse lugar da aparição, assim, de o que é que surge, essas criaturas que existem, que estão habitando aqui com a gente, que estão em um outro lugar de humanidade, mas que estão coexistindo, que a gente está em constante relação também. E eu ficava pensando muito na chegada dessa criatura aqui na cidade, que ela está atravessando, ela está em algum canto por aí. Mas, ao mesmo tempo, para chegar nessa cena, eu tinha que ir mais fundo nessa história, assim, tipo, ir para outros cantos e para outros tempos. E isso tudo graças a uma grande equipe, que boa parte está aqui, graças ao elenco também, que cada um foi botando o seu e começam a construir aqui. Então, não estou aqui sozinho, assim, tipo, apesar de estar aqui na frente, tem um monte de gente envolvida nisso. E muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Espero que tenham sido atravessados também por esse deserto, assim, tipo, acho que todo mundo ficou muito imerso muito tempo, e acho que, enfim, Quimérico, de certa forma, está passando por aí, não está em algo que apenas eu estou trazendo, assim, tipo, acho que Quimérico não tem nada de novo, assim, acho que ele está atravessando outros fazeres, outros filmes, outras ideias. Eu lembro de uma aula do Max que ele falou que as ideias estão passeando e a gente está pegando elas, então, tipo, tá aí, né, gente? Acho que é um momento, assim, quase de formação, assim, de curso também. Foi ano passado, mas tinha essa grande gestalt em aberto aqui também, que fechou hoje. Boa noite, gente. Meu nome é Rafael, eu sou o diretor do Ultravioleta. Pra quem não sabe, o Ultravioleta é o meu TCC e, assim, o Ultravioleta foi um grande processo, porque eu meio que entrei na faculdade com ele, assim, eu entrei na mesa de roteiro, né, no meu primeiro semestre, eu já entrei com o projeto do Ultravioleta. Então, desde o início, eu sabia na teoria que eu queria fazer um filme sobre uma festa e sobre um jovem que estava tentando escapar dos problemas dele. E, enfim, eu fui trazendo essa ideia do primeiro semestre, eu tentei trazer para Cine 5, Cine 6, aí não passei no pitching, aí eu levei para o TCC e fui persistindo até a ideia surgir, né? E eu acho que ela sofreu muitas modificações durante todo esse tempo, assim, inevitável, você vai vivendo novas coisas e vai pensando em novas formas de contar essa história. E a forma final foi essa que chegou aqui na tela, essa coisa do acidente, do atropelamento, que eu realmente só tive essa ideia mesmo em TCC2, assim, no início de TCC2. E assim, na pré-produção por si só era uma ideia muito ousada, assim, muito difícil. Eu já imaginava, meu Deus, eu vou ter tanta complicação por isso, porque eu fui fazer isso. Porque eram duas locações, uma na estrada, na C040, e a outra no meio do bosque, da Unifor, que a gente tem que passar 12 horas, né? Assim, então,
Tanto que eu sempre agradeço muito a minha equipe, porque é muita persistência para você passar 12 horas, tanto num bosque ali, tanto na estrada, é difícil. Durante 6 meses também, eu acho que a gente sempre imagina o melhor possível para o filme, né? O que eu imaginava para o filme, muitas coisas eu acho que não deu para fazer por conta de orçamento mesmo, por dinheiro, acho que isso sempre acontece. Mas durante o caminho as pessoas vão te dando ideias e você vai descobrindo novas coisas com o elenco também, novas formas de contar. Por exemplo, uma das formas que eu encontrei de contar a história melhor era de tentar fechar mais os planos, por exemplo, porque, por exemplo, se eu abrisse demais, dava para perceber que a festa não estava muito bem construída, porque não tinha tanto orçamento assim para construir o cenário. Então a gente tentava fechar mais, tentava contar por outros ângulos que também fizessem sentido para a história. Eu acho que o resultado final, eu sou muito contente, assim, sou muito satisfeito com o que eu vejo na tela. Só de o filme ter sido feito e você olhar e pensar, nossa, velho, que bom que eu persisti, que bom que eu insisti nessa ideia, que bom que tinha gente comigo acreditando nessa ideia para você ver o resultado final e pensar, nossa, era exatamente isso que eu queria. Não foi do jeito que eu idealizei, mas do jeito que saiu, não poderia ter saído de uma forma melhor. Eu acho que é esse o sentimento que fica. Boa noite, meu nome é Renato, eu sou culpado pelo Brasil Simulator. Na verdade, eu divido essa culpa com a Liz, minha professora de montagem, com quem eu redescobri a minha paixão pela montagem. Esse filme não era para estar na MUC esse ano. Mas aí, eu sou aluno egresso da Uniforme, eu me formei em 23. 10 dias antes de terminar o prazo para inscrever os curtas na MUC, a Liz me mandou mensagem e falou assim, Renato, por que tu não coloca o filme do teu TCC na MUC? Não é esse filme, é outro filme. E aí eu falei, Lisa, não tem como, tem 10 dias, eu tenho cenas para dublar, tenho um problema com trilha sonora, tenho problemas técnicos, eu não tenho como fazer isso. Aí ela falou assim, e por que tu não coloca o Brasil Simulator? Também não é esse filme. É a primeira versão desse filme que foi feita em 2019. E aí eu falei, e essa versão de 2019, ela está muito datada, porque ela era uma crítica ao governo Bolsonaro de 2019, antes da pandemia. O personagem principal, o Márcio do jogo, né, ele ia atrás do Fabrício Queiroz. Ninguém lembra mais quem é Fabrício Queiroz. Aí eu falei pra Liz, mas as referências não funcionam mais. Aí ela falou, pois atualiza as referências, pô. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo do zero. E aí esse é outro filme. A ideia é a mesma, os meninos jogando videogame, e o jogo chama Brasil Simulator, com esse personagem Márcio, só que é outra história totalmente, que eu fiz de madrugada nesses 10 dias antes de enviar para a MUC, e aí eu ficava as madrugadas escrevendo e gravando as vozes do personagem. Com certeza, quem me ouvia de madrugada achava que eu era doido, com razão, né? Mas é isso, não sei mais o que falar. Então, gente,
eu sinto que tem filmes aqui nessa sessão que despertam um certo estranhamento, né, na gente que está assistindo. Outros que trazem essa sensação, enfim, de uma coisa que é mais imersiva, assim. E aí eu queria muito saber de vocês como é que vocês pensaram, né, quando vocês estavam fazendo o filme, que relação que vocês queriam estabelecer com o espectador, né? Que tipo de sensação vocês queriam causar em quem estava assistindo os filmes. E aí eu queria saber, enfim, a partir disso, que escolha assim, foi crucial para que isso pudesse acontecer. Boa noite de novo. Assim, a intenção principal do filme era passar conhecimento sobre o mundo drag de Fortaleza, né? Tu quer falar, Thiago? Aqui. Boa noite. Então, o que a gente queria passar, né? Esse protagonismo drag. É muito raro você ver drag queens protagonizando algo. Sempre é um backup ou algum núcleo de humor. Então a gente gostaria de trazer esse protagonismo e também, tipo, abrir mais, ampliar mais isso, mostrar a cena, principalmente a cena local, que é muito importante, e essa relação familiar das houses, e basicamente isso. Mas assim, não podemos deixar de falar que foi essencial a participação do professor Samuel Brasileiro, da professora Mariana, porque nós levamos para o grupo criativo, os grupos criativos, e o primeiro corte estava terrível, o segundo corte também estava terrível, mas assim, com o auxílio deles a gente conseguiu lapidar uma coisa que ficasse, o que vocês viram agora, que foi uma versão bem melhor, né? Então assim, foi essencial a ajuda do Samuel para poder realmente que a gente pudesse passar aquilo que a gente estava tentando transmitir para a audiência, né? Passar essa imersão, né? Imersão no mundo drag, conhecer as meninas, era muito importante conhecer as meninas, conhecer a vida delas, conhecer o que elas passam e os objetivos para o futuro delas, né? No Lascívia, tipo, acho que a principal coisa que eu queria gerar era desconforto nos que estão muito bem confortáveis, assim, nas suas posições de poder. Como aquela música Eu Sou a Mosca que Perturba o Seu Sono. Pra mim, o filme de terror é isso, assim, ele tem que incomodar, ele tem que incomodar quem tá muito bem confortável, sabe, na sua posição de poder. O Lascívia é um filme completamente que eu pensei na via do corpo, assim. Eu queria um filme que você quase... É um filme tátil, assim, um filme que eu queria que ele produzisse diversas sensações, primeiramente com a angústia naquela casa que moram só elas duas, aquele silêncio sepulcral, aquela mãe que viola o corpo dela e ela só pode ficar, ela tá petrificada, assim, nesse medo que ela sente pela mãe. E é isso, esse desconforto inicial, essa angústia que ela sente, essa angústia terrível, tremenda, que faz surgir dela a vampira sente, assim, essa menina que precisa de um pontapé para que ela consiga agir, para que ela consiga ser agente do próprio desejo dela. Então, aí com a vampira, eu quero produzir lascívia, eu queria produzir desejo, eu queria que a Helena pudesse finalmente sentir desejo de vida, sentir libido, sentir tesão. A vampira vem para despertar dela todos os desejos, assim, que estão tão dentro que ela quase não consegue acessar. E a vampira faz transbordar isso que estava sempre
sempre ali, não conseguia ultrapassar disso. Então, com esse desejo, esse tesão faz ela perceber que faz gerar nela um ódio, assim, um ódio que ela sentia culpa de sentir pela mãe. Então, e é desse ódio, do desconforto, da tristeza, da angústia pro ódio, da angústia pro tesão, pro ódio, ela vai finalmente... Eu não quero estar nessa posição, assim, eu vou ser agente do meu desejo, eu não vou mais ser engolida por você, pelo que você... Esse cabelo não me serve, essa roupa não me serve, eu olho para o meu espelho, eu não me reconheço. E aí, na cena que ela se olha no espelho, assim, ela passa o batom e sorri, é o primeiro momento que ela gosta de algo nela, ela olha e acho que eu tenho algo em mim. Acho que eu tenho algo em mim que eu gosto e que me gera verdade. Eu não só me puno, agora eu quero me cuidar, agora eu quero me tocar, agora eu quero sentir o meu corpo. Eu não quero fugir dele, eu não quero ignorar o meu corpo. Ele tá aqui e na verdade ele tá gritando e na verdade ele tá berrando. E eu vou dar voz, assim, eu vou gritar e eu vou, sabe, romper. E aí... O final do filme é isso, é esse corte, essa ruptura que tava ali sempre pairando e vem, chega e é o corte, é matar o pai, entrar, é a travessia do desejo e após isso, após esse êxtase da briga, do corpo a corpo, ela finalmente volta para si. E a Helena agora é dona do próprio desejo, ela é lascível, ela é tudo aquilo que ela não podia ser antes. Então, é isso. Borboleta, é difícil responder essa pergunta porque o filme mudou muito desde a concepção inicial do roteiro 2 até, enfim, o que ele se tornou hoje. E aí acaba sendo difícil falar exatamente o que iria com o filme, porque meio que mudou várias vezes no decorrer, enfim, da existência dele. Ele tem, acho que quase uns 2 anos que está sendo feito, por aí. É mais de 2 anos? É mais que 2 anos, então. E, enfim, eu também não sou muito bom escrevendo, no geral, roteiro, essas coisas. Mas eu acho que desde o início tinha uma questão muito simples de eu só queria entregar algo que fosse visualmente chamativo, visualmente memorável, talvez seja melhor. Porque eu gosto muito de visual de filme. Pra mim, a parte que mais me chama a atenção é o visual de qualquer filme que eu assisto. Então, em parte, eu queria que o filme tivesse um visual que, enfim, se diferenciasse, que se destacasse em meio aos outros. E inicialmente era para ser a animação o centro das atenções nessa questão do visual. Eu acho que ela ainda está lá no centro de alguma forma, mas hoje em dia eu acho que eu ainda, como eu falei antes, eu gosto muito mais da fotografia em si do que, enfim, de todas as outras questões do visual. Eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu encontrar uma linguagem, principalmente envolvendo os reflexos e os espelhos, mas que ficaram muito legais. Geralmente, nos projetos que eu fiz para a faculdade, sempre tem um plano específico que eu gosto muito mais que os outros, e que ele meio que eu acho que ele é o centro de alguma forma. No Borboleta tem um plano que a réplica tá pondo a mão da Cris. E eu gosto muito do enquadramento porque é um que o rosto da réplica está fora de quadro, mas você consegue ver a cabeça dela no reflexo do espelho. E aí o olhar da Cris está bem direto no reflexo, então parece que ela está olhando para o reflexo, mas na verdade ela está olhando, enfim, para a cabeça que está fora de quadro. E, enfim, encontrar esse tipo de linguagem, esse uso de espelho e principalmente criar profundidade em planos que tem uma parede muito próxima do personagem. Isso foi algo que o professor Marcelo, que falou na direção quando a gente estava fazendo esse projeto,
tinha muitos planos que a personagem estava diretamente com a parede atrás, e isso acaba estragando a profundidade da fotografia. E encontrar a linguagem do espelho foi justamente uma forma de pensar, de dar profundidade para esses planos que a personagem não tem nada no fundo. Sabe? Quando você bota um espelho, um reflexo meio que dá uma camada a mais para aquilo. E... no geral, eu não sei exatamente o que eu queria, mas eu acho que só de ter entregado um visual legal, uma fotografia legal, foi o suficiente. É mais uma inocência mesmo, quando eu estava criando, que eu queria mostrar. Porque eu sempre fiz mais desenho para mostrar para pessoas mais próximas, porque eu tinha mais uma vergonha por mostrar os trabalhos que eu tinha, que eu não botava tanta expectativa. E aí eu ia desenhando, mandava para os meus amigos e eu sempre elogiando muito. E algumas pessoas desconhecidas, até que quando vinham eu estava desenhando, elas elogiavam e aí foi tendo assim uma motivação a mais. Chegou no ponto que eu fui fazer, assim, pensando agora na animação de fato, o que vai ser o terror ali? O que vai ser para as outras pessoas? O que elas vão sentir? O que meu amigo específico vai sentir depois que ele assistiu uma coisa que estava bonitinha? E aí ele vai quebrar a expectativa. O que é? O que eu quero mostrar? E aí eu pensei, vou botar o jumpscare justamente para assustar todo mundo no final. Tá todo mundo de boa, e aí vou botar um som muito alto e um lobo assustador. E aí eu fui pensando justamente em fazer essa brincadeira com colegas e amigos. E aí a primeira pessoa que assistiu brigou muito comigo, porque eu não avisei que ia ter esse jumpscare. E eu fiquei muito feliz sabendo disso, porque eu gosto de ficar brincando com meus amigos que são mais próximos. Então, quando eu escutei que teve gente que se assustou aqui, eu fiquei muito orgulhosa do que era o objetivo. Então, foi uma animação para ter uma inocência e quebrar expectativas. Então, sobre essa relação com o espectador, durante todo o processo, eu queria que fosse um filme sensorial, assim, apesar de ser meio abrangente, assim, eu queria que as pessoas, vocês assistissem e trouxessem perguntas mais do que respostas e evocasse, fosse algo meio fulminante, assim, ter momentos em que a gente espareça nesse deserto, mas momentos em que o coração tá a mil também, então eu tava sentado na cadeira e tinha momentos que o coração tava batendo mais rápido por conta das cenas, então, acho que um momento chave também para isso foi também quando tava na escrita do roteiro e do Cine 5 para Cine 6, eu resolvi cortar todas as falas do filme, então era um roteiro que tinha lá, 14 páginas, foi para 4 páginas, assim, porque as descrições das cenas eram curtas e a imagem e o som começaram a ganhar mais força do que a palavra em si, do que a escrita em si, e a vivência em si também, os ensaios em si eram em espaços abertos da cidade, em espaços públicos, a gente foi para muitos cantos diferentes, além da Sabiaguaba, para poder ensaiar. Então, começou a ser um lugar de vivência, assim, de ir para a Sabiaguaba, mas saber que enquanto a gente estava atravessando essas dunas, a gente estava também nessa busca do que é esse deserto quimérico, assim, tentando achar ele em algum canto. Acho que também em Cine 7 também teve um momento onde o primeiro corte ele foi de todas as pessoas eram literalmente o que era no roteiro, e aí quando todo mundo assistiu aquilo ficou isso, assim, que filme, parecia que tava aos trancos e barrancos, assim, o filme, e aí o processo de montagem ele também começou a bagunçar muito mais o que era esse roteiro de 4 páginas em si, mas acho que, enfim, era mais trazer, deixar coisa, fazer coisa do jeito que desse, assim, de visitar a Sabiaguaba e achar onde é que esse lugar do monte, esse lugar do espaço aberto, desse rio, enfim, viver a experiência mesmo em si.
E acho que todo mundo que passou pela equipe conseguiu atravessar ela. Acho que é isso. Assim, outra Violeta, como eu tinha falado, né, eu queria tratar muito sobre a coisa do escapismo, né, trazendo a coisa da negligência também. Então, acho que um dos artifícios que eu tinha comigo para fazer isso e que partia muito da ideia do filme também era o neon, né, a coisa do... Não só o neon, mas acho que o neon principalmente como estética, mas a dualidade das coisas, quando você vê uma coisa, mas aquilo tem uma camada por trás, porque já que a gente está falando de mascarar o tempo todo o sentimento, já que a gente está seguindo um jovem que ele quer fingir que nada está acontecendo para ele mesmo e para os outros, mas que por dentro está uma calamidade de sentimentos acontecendo, eu queria muito trazer essa coisa do contraste no máximo de aspectos que fossem possíveis do filme, seja no som. Uma hora o som traz a leveza, traz a diversão, mas outra hora o som intensifica e traz o caos na cabeça, traz a tensão, a ansiedade, seja o azul brilhante, que uma hora você vê o personagem por uma camada, mas quando está na luz branca você vê ele de outro jeito, seja no figurino, na arte. Enfim, eu acho que eu estava tentando trazer esse contraste, né, entre os elementos do filme. E também eu acho que uma coisa que além também dos elementos tanto de fotografia, mas também na atuação também, né? Foi uma coisa que eu tentei trazer muito com os atores, o máximo possível, uma naturalidade de interação, assim, que você pudesse assistir, você pudesse sentir que eram amigos seus ali conversando e que era um diálogo muito nosso também, apropriado nosso cearense mesmo e natural, mas que ao mesmo tempo aquilo podia virar a chave a qualquer momento, né?